Jesus estava onde pessoas estavam. Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para o nosso Discipulando Leões, e que bom que você está chegando nesse vídeo. Nosso intuito aqui é ajudar você a se formar com o caráter de Cristo, sendo discipulado pela palavra do nosso Deus. A palavra de Deus diz para nós sermos imitadores de Cristo Jesus. E essa é a nossa intenção aqui. E por isso nós estamos chegando a mais um episódio de todo esse tema baseado na liderança de Jesus, como nós podemos imitá-lo, trazendo para a nossa vida diária e prática. E eu quero falar também para você que isso é fundamental na nossa vida. Nós precisamos estar onde as pessoas estão. Como assim? Toda missão que Deus nos concede nessa terra certamente vai passar por pessoas. Seja uma missão pessoal, seja uma missão ministerial, seja uma missão profissional, pode ter certeza que essa missão vai passar por pessoas. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, nesse tema, eu estava lembrando, certa vez, quando eu estava desempregado, tinha acabado de mudar para Belo Horizonte, eu não tinha muitos contatos, mas graças a Deus eu já participava ali, já frequentava da igreja. E lá na igreja havia uma pessoa que tinha contatos com aquilo que eu precisava. Por quê? Porque a única opção que me foi dada foi a opção de ter mercadorias de bijuterias da linha evangélica. E eu não conhecia as pessoas, não conhecia os contatos, os compradores das lojas evangélicas, mas lá na igreja havia um representante da Sociedade Bíblica do Brasil. E ele me colocou debaixo do braço e foi me apresentando a diversas pessoas e diversas lojas, diversos compradores, onde eu pude fazer os meus contatos e aonde eu pude, até hoje, me tornar o recordista de vendas de bijuterias evangélicas lá em Belo Horizonte. Tudo por causa de uma pessoa, um contato, um relacionamento. É lógico que eu não quero dizer com isso que você deve ser uma pessoa interesseira. Ir, por exemplo, à igreja, como eu vejo muitas pessoas e empresas querendo realmente se infiltrar na igreja para apenas conhecer pessoas e vender seus produtos, seus serviços, seus negócios. Isso não é legal, eu não compartilho disso, mas foi apenas uma consequência de eu estar no lugar certo e ter contatos com as pessoas corretas. Aliás, essa pessoa, ela só me levou porque ela acreditou em mim, ela confiava em mim. Por outro lado, eu também já estando empregado numa outra empresa, alguém me procurou pedindo para eu levar o currículo dessa pessoa para essa outra empresa. E eu me recusei a fazer isso porque era uma pessoa que não se enquadrava, não se encaixava, o perfil dela não se encaixava na empresa que eu trabalhava. Então, não significa também que você estando, por exemplo, numa igreja, que ali os contatos e as pessoas serão obrigadas a te colocarem dentro de uma empresa, a te fazer um favor, não. Mas, certamente, pessoas, elas fazem parte da sua trajetória de sucesso nessa terra. Eu lembro de um outro caso, também quando eu entrei numa outra empresa, foi através de um contato de uma pessoa, um colega de trabalho, que se tornou um amigo meu, e ali ele pôde me referendar, ele pôde, me conhecendo, tendo confiança em mim, pôde me apresentar àquela empresa e ali também me tornei um gestor de negócios, enfim, o restante é história. Dito isso, a gente aprende muito, eu estou contando exemplos da minha vida individual, da minha vida prática, do dia a dia, da minha experiência de vida, mas eu aprendo isso na Bíblia. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele ia, por exemplo, onde as pessoas estavam enfermas, porque ele tinha algo para entregar a essas pessoas, ele tinha cura. Jesus ia aonde havia pecadores, porque ele também tinha algo para entregar para essas pessoas, ele tinha salvação. Jesus também ia onde pessoas estavam endemoniadas, oprimidas, porque ele tinha algo para entregar a elas, que era libertação. Então Jesus, ele ia atrás, ele não ficava dentro de casa esperando um endemoniado bater na porta da sua casa, nem um enfermo bater também na porta da sua casa, nem tampouco um pecador.
mas Jesus ele foi visitando cidade a cidade, povoado a povoado. Ele ia em direção, em direção a essas pessoas. Nós vemos que Jesus, por conta desse relacionamento, de ir, pelo fato dele se achegar às pessoas, ele tinha círculos de discipulados. Talvez você só conheça os 12 discípulos, mas a Bíblia fala que ele tinha um outro círculo de discípulos que eram os seus 70. Então havia 12, havia 70. Quando o Espírito Santo veio pela primeira vez, foi derramado, a Bíblia fala que havia 120 pessoas, era um outro círculo de relacionamento de Jesus. E por fim, lá em Atos, fala que 500 pessoas viram o Jesus ressurreto. Ou seja, vários níveis de relacionamento que Jesus tinha. Jesus se relacionou para valer. E ele não se relacionou mais porque ele ressuscitou e foi para os céus. Fico imaginando se ele chegasse à idade que a média de vida que nós temos aqui, 70, 80, 90 anos, 100 anos as pessoas chegam. Jesus ficou apenas a metade disso, apenas 33 anos vivendo nessa terra, mas fazendo muito relacionamento. Querido, eu quero dar a você essa dica preciosa para que você alcance as missões que Deus confiou na sua mão. Missões de evangelizar pessoas, sim, mas também de fazer negócios, também de conquistar o seu emprego, talvez seja seu primeiro emprego, ou de você sair do seu emprego atual e ir para um emprego melhor. Tudo isso vai passar por pessoas. Então, que você seja uma pessoa que de fato seja uma pessoa agradável, uma pessoa que trate bem a todos, né? Como a gente costuma ouvir, né? Esse mundo dá muitas voltas e isso é uma realidade. A gente encontra pessoas que um dia talvez estivesse até desempregado, não tivesse nem muito a oferecer, mas se você tratou bem essa pessoa, se você valorizou essa pessoa, se você ajudou essa pessoa, pode ter certeza, um dia ela vai lembrar de você. Um dia ela vai lembrar que você a ajudou, que você a levantou. Não trate mal ninguém, pelo contrário, trate bem a todos. A palavra de Deus fala assim: vença o mal com o bem. São sementes que nós lançamos em nossos relacionamentos. Então eu quero deixar essa dica para você. Talvez você esteja pensando assim: mas eu sou tímido. Vença a timidez. Esse trabalho que eu contei aqui, lá em Belo Horizonte, eu tive que bater de porta em porta, sim. Tive que, como a gente costuma dizer, né, realmente ser um cara de pau, né, vamos dizer assim. Mas isso me ajudou muito para vencer minha timidez, se relacionar com pessoas. E hoje está podendo, inclusive, falar aqui no YouTube algo inimaginável há alguns anos atrás. Então eu quero desafiar você a realmente se relacionar. Existe uma lei de relacionamento, eu termino falando sobre isso, que diz que qualquer pessoa nesse mundo está apenas a uma distância de 4 pessoas de você. Por exemplo, alguém veio falar comigo: bispo, eu gostaria, por exemplo, de conhecer o presidente dos Estados Unidos. E essa pessoa poderia falar comigo. Eu conheço o bispo Rodovalho, por exemplo, que conhece o presidente da República, por exemplo, e que conhece o presidente dos Estados Unidos. Uma distância de 4 pessoas somente para que essa pessoa se conectasse ao presidente dos Estados Unidos. É lógico que eu estou dando um exemplo aqui bem abrangente, bem esdrúxulo, vamos dizer assim, mas às vezes tem algum presidente de alguma companhia, né, alguma pessoa que você gostaria de se encontrar para que você pudesse apresentar o seu trabalho, para que você, inclusive, pudesse evangelizar essa pessoa, quem sabe. Essa pessoa está muito próxima de você, mais do que você imagina. Basta você abrir os seus olhos, se conectar. Hoje, que não falta é rede de relacionamentos, mas como tem sido o seu relacionamento? Como que as pessoas têm te visto? Eu contei aqui um exemplo de uma pessoa que eu não quis apresentar o currículo dela para uma empresa, porque ele não se adequava ao perfil do cargo que a empresa estava precisando. Você tem sido uma pessoa preparada, acima de tudo, uma pessoa confiável para que as pessoas possam referendar você, possam indicar você
para um negócio, para um emprego, para uma vaga de trabalho, para uma promoção, enfim. Seja a pessoa certa, esteja preparada e para isso, siga Jesus, imite Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, querendo nos assemelhar cada vez mais com Jesus, pois ele estava sempre no momento certo, na hora certa, no lugar certo, ainda que parecesse demorado, ele chegava na hora certa. Se você não assistiu o episódio anterior, clique no vídeo aqui à sua direita e também não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, se você achou legal, compartilha para que mais pessoas recebam dessa ajuda e desse conteúdo que eu considero muito precioso. Deus abençoe você, seja um leão e até a próxima, se Deus quiser.